Estamos aqui mais uma vez no outro aprisco, né, no chiqueiro. E aí, aqui a gente vai tratar um pouco sobre a importância e como diagnosticar a questão do contágio do equitima contagioso, popularmente conhecido como boqueira, né? Em alguns lugares conhecido também como verrugas, como caroço na boca, né? As pessoas denominam vários outros nomes, mas o principal que as pessoas tendem a chamar é o de boqueira, por conta dos abscessos e de algumas verrugas, de algumas feridas que saem principalmente na área da boca dos animais. Inicialmente, eu vou fazer uma introdução sobre a importância da gente estar obtendo na nossa casa uma pequena farmácia, digamos, né? Pequenas soluções importantes para que a gente venha fazer o tratamento, né? Venha fazer o controle de algumas doenças. Assim como em alguns vídeos a gente já trouxe alguns remédios fitoterápicos que a gente faz a prevenção. É interessante também a gente portar, ter em mãos, uma bolsinha como essa, simples, né? Algumas a gente ganha até de brinde em alguns lugares, em que a gente possa estar colocando algumas soluções que normalmente a gente tende a usar. Principalmente no que se refere à questão de iodo, né? A questão de antibióticos. A gente pode portar o iodo a 10%, né? A solução. Normalmente a gente usa para desinfectar, para esterilizar, para colocar em alguns ferimentos. Questões de vacinas. É importante dizer que a gente pode colocar também vacinas, mas vacinas que não precisem ir na geladeira, que não precisem refrigerar, né? E principalmente a questão de luvas. A gente pode ter seringas, algodões, né? Que normalmente a gente usa nessas operações. Até a questão de anestesia também, que a gente tem aqui. Substâncias que contêm ferro, né? Então a gente pode deixar tudo numa cestinha, ou perto do nosso chiqueiro, ou guardado em nossa casa, que são formas da gente sempre estar cuidando bem dos nossos animais e que a gente não venha em uma ocasião até de urgência estar precisando ir sempre nas casas rurais. Então, pessoal, é interessante que a gente faça o nosso kit em nossa casa. Tem um mata-bicheira, tem um iodo, tem luvas, tem até bisturi também, né, que a gente pode usar. Lâminas, que se a gente for precisar fazer algum corte, alguns algodões que a gente for precisar limpar alguma sutura, algum ferimento. Então é sempre interessante a gente portar desses materiais aqui, para em qualquer ocasião a gente venha poder usar, sem precisar estar indo em lugar nenhum buscar e tudo mais. E aí eu trago para vocês a importância de estar utilizando e estar portando sempre de luvas, né? Mas por que, Isa? Não é só o médico veterinário, não é só os técnicos que precisam estar utilizando luvas. Por quê? É interessante a gente estar usando sempre luvas, lavar as mãos direitinho, porque assim como os seres humanos, né, a gente e os animais, eles portam doenças contagiosas, né? E assim, ao invés de eu estar tratando um ferimento, eu posso estar levando mais bactérias para esse ferimento. Assim como também existem algumas doenças que são zoonose, né? E o que é uma doença zoonótica, né? É uma doença que pode passar dos animais para os seres humanos. Então não é interessante a gente não estar limpando normalmente as nossas mãos e não estar usando a questão de luvas. Principalmente no que se refere também a doenças que podem passar de um animal para o outro. Ou seja, eu vou estar cuidando de uma boqueira, de uma linfadenite caseosa. E se eu estiver com a mesma luva e for cuidar do animal, se não estiver esse material esterilizado, eu posso estar passando essa doença. Então, gente, não é sempre o que eu tento trazer para vocês no vídeo, né? Não é porque a gente está cuidando dos animais, de bichos, como a gente costuma dizer, né? Que a gente não deve ter uma higiene necessária, que a gente não deve ter uma preocupação com esses animais. Parte do controle de doenças, parte do tratamento de doenças requer muito cuidado e principalmente uma higienização, tanto sua quanto do animal e do ambiente em que ele vive, né? Portanto, além da gente ter ali uma bolsinha com alguns materiais e sempre luvas, né? A gente tem que ter esse cuidado. E aí é interessante a gente frisar agora nesse animal que a gente vai ter aqui, que ele está com boqueira. Vou tentar pegar ele. O animal aqui, ele já foi mobilizado, né? É um pequeno reprodutor.
E aqui a gente, aqui com a questão da areia, já deu uma... Vou limpando com algodão para vocês notarem bem. Tirando o excesso de areia que ficou. Botando o algodão, todo o material que eu uso, eu vou botando ao lado ou então em cima de uma sacola. Para que depois eu venha queimar. E eu vou explicar a vocês depois por quê. E aí aqui então, a gente pode observar, ó, o que é isso, a boqueira, né? A boqueira, como vocês podem notar, são deformações que acometem principalmente a boca. Mas além da boca, ele pode ir pro úbero e também do animal, em alguns vazios aqui do animal, aqui abaixo. Em outras partes do corpo. Pode ir até aqui perto do olho também, já há registros aqui em toda essa região, né? E aqui, essa boqueira, ela já está aqui com alguns abscessos, ó. Já pode perceber aqui que se aqui for tirar essa casca aqui, já vai ter pus. Já tá aqui na parte de cima, aqui na parte de baixo também. E aí, mais de perto aqui, vocês vão perceber que já tem pequenas verrugas aqui, ó. A verruguinha aqui. E aí, dessa verruga pequena, vai se generalizando até criando um abscesso, uma ferida desse tamanho aqui que vocês podem ver. Então, aqui perto das narinas e aqui, ó, do focinho e daqui, vocês já podem observar que já tá bem avançado, né? E aí, esse sistema, o dono ainda não tinha notado. É por isso que é interessante sempre a gente estar fazendo uma revisão do rebanho, tá olhando de perto, para que a gente possa diagnosticar essas doenças, né? E sempre tá dando uma lida, gente. Hoje a gente tem meios de YouTube, tem alguns artigos, até os agricultores que eles chegam a não saber ler, mas a gente já tem os canais já de acesso de informação, de pequenos vídeos, que se a gente for observar e tiver dúvida, a gente possa pesquisar também. E até tá pedindo o seu técnico aí para estar fazendo uma revisão aí do seu rebanho, né? E aí do que se trata a revisão? Não só uma revisão coletiva, mas uma revisão que você possa estar vendo especificamente cada animal. Porque a decorrer eu posso ter 20 ovinos no meu rebanho, mas um ovino ele pode ter resistência a um certo tipo de doença e outro não. São animais de sistemas e imunidades diferentes. Então nesse caso aqui ele já tem. E depois de dar esse tratamento aqui a ele, a gente vai observar também nas outras ovelhas se já há a presença das verrugas. Porque não necessariamente os outros animais eles vão estar acometidos no mesmo grau que esse, né? Às vezes está começando a sair a verruga, às vezes só está com um pequeno ferimento. E é através disso que a gente deve dar sempre essa olhada. E aí vocês podem me perguntar, Isa, mas quais são os sintomas que eu posso observar, né? O primeiro sintoma é essa questão de estar vendo mesmo os ferimentos e as verrugas. É o que você já vê logo de cara e você já consegue diagnosticar que esse animal está acometido pela boqueira, né? A questão de como esses animais eles acabam se contaminando. Como é um vírus, eu vou estar colocando até o nome do vírus aqui embaixo. Como é da família do vírus, de um vírus, eles se contaminam muito rápido, né? E se contaminam, uma das formas que o vírus ele adentra no corpo do animal é também pela questão de ferimentos. Às vezes o animal ele tem um pequeno ferimento e através desse ferimento vai infeccionando e vai criando a verruga também, né? E aí tem a questão também dos animais eles estarem comendo materiais muito grosseiros, né? Talhos muito grosseiros. E aí isso acaba machucando, né? A boca, acaba machucando a questão aqui da questão do focinho também. E aí é uma porta de entrada para que esse vírus venha e se aloje, é a questão de ferimentos. E aí tem a questão também até de alguns animais que na questão de pastagem, eles acabam consumindo também a questão de favela, que às vezes faz com que o animal se coce, né? Vai se coçando e vai criando ferimento. E aí tem toda essa questão. E aí, por ser essa forma de contágio tão rápida, os animais eles se contaminam também pela forma de pastagem, né? Os animais eles vão pastando. E aí, eles, através da pastagem, eles se contaminam. Da mesma forma que a verminose. As formas de contaminação são um pouco parecidas, né? Então, se esse animal vem aqui, ele acaba se alimentando no mesmo coxo que outra ovelha. Ele também acaba se contaminando, porque essas feridas, ó, vai saindo tipo pus, vai saindo uma aguinha da ferida. Então, tudo isso daí contamina. E aí, bebe água no mesmo local, consome o mesmo alimento, na mesma cocheira, pasteja no mesmo local, dorme no mesmo chiqueiro.
Então é por isso que as formas de contaminação são muito rápidas, né? E aí esse vírus ele tende a atingir principalmente os animais pequenos, né, de 2 a 3 meses, mas também tem relatos de contágio em outros animais adultos. Inclusive esse daqui é um animal jovem. Pela dentição a gente consegue perceber que ele não passa, digamos, dos 8 meses, né? Entre 8 meses por aí. E a gente consegue diagnosticar que mesmo ele sendo jovem, mesmo ele tendo um sistema imunológico bom, digamos, né? Mesmo ele tendo sido vacinado com com vacina de ferro, vitamina e tudo mais, não impediu que ele tivesse a boqueira. E aí, qual é o tratamento eficaz, né? O tratamento que a gente vai fazer aqui vai ser estar limpando esses abscessos, tirando, removendo um pouco da casca, né? Pode molhar e retirar um pouco da casca e utilizando o iodo a 10%. E aí, junto com o iodo a 10%, a gente pode fazer uma misturinha também com glicerina. Por que com glicerina? Porque a glicerina em si, ela é utilizada para hidratar, né? E como aqui está bastante ressecado e tudo mais, a glicerina vai ajudar a fazer uma reposição aí da carne morta, né? Da ferida que foi criada com contágio do vírus. Uma forma de prevenir, a forma melhor de prevenição para a questão da boqueira é a vacina. Já existe uma vacina desenvolvida, né? É raríssimo os agricultores que utilizam a vacina, né? Mas já existe. E aí nas casas rurais, não é todas as casas rurais que tem, mas a partir do momento que se há uma demanda, né? Em tudo na vida que se há uma demanda, eles conseguem a fornecer. Então existe sim a vacina, eu vou estar colocando para vocês até a foto aí da vacina que existe, para que faça o controle aí da boqueira, porque fora a vacina é muito difícil de se ter um controle, né? Já que as formas de contágio são várias e o tratamento é um pouco difícil. Mesmo que a gente vá tratando aqui, a gente vai fazer esse trabalho de estar limpando, tirando um pouco da casca e queimando com iodo, né? A gente deve estar fazendo isso 2 vezes ao dia, há 7 dias decorridos. Durante uma semana eu tenho que fazer esse tratamento aqui de vir com iodo, passando na ferida, né? Pode ser de manhã, antes de levar a pasto, e quando voltar do pasto, né? Normalmente a gente tem a criação semi-extensiva, e aí a gente faz esse tratamento. Então agora, eu vou pegar aqui uma pinça, ou um bisturi mesmo. Eu já comecei tirando aqui um pouco da casca. Ó. E é interessante sempre tirar as cascas, pessoal, porque com a casca é mais difícil do iodo, ele passando e matando aqui o vírus, né? Cicatrizando. Então eu vou raspando aqui, tirando a casca. Ó, pegar essas cascas. Botando na sacola, como eu disse a vocês, ou então do lado. E aqui, vocês podem observar, ó, que tirar da casca como já está infeccionado, como já está ferido. Principalmente aqui, que é onde está mais afetado. Aqui as verrugas atrás, há um eclodiu, né? Tá saindo sangue. Mas principalmente aqui a gente tem que ficar tirando a casca e queimando com iodo. Pega outro algodão aqui. Passa bastante iodo. O iodo, no caso, pode misturar com a glicerina e passar. Pode simplesmente colocando na tampa mesmo o iodo. Não tenham pena de gastar não, gente. Colocar de forma... Ó, arde. E aí nas de baixo...
E aí, pessoal, aqui dessas de baixo, pode observar que elas, ó, tem aqui é tudo verruga novas, só que elas ainda não estão com as casquinhas moles igual aquela de cima, né? Então, é ficar passando o iodo e observar que quando já estiver criando casca, tirar as cascas e passar o iodo normalmente. Então, ó, já tem aqui do lado, já tem aqui do lado, ó, aqui a verruguinha, tá vendo? Então, elas vão nascendo assim, em forma de verruguinha, até ir para esse estágio e depois ir para esse estágio aqui. Então, se a gente não cura, ele fica num estágio muito avançado. O animal, ele tem dificuldade para estar se alimentando e logo assim vai ter uma perca de peso, né? Se a gente também não fizer o vazio sanitário, né, que é deixar esse animal um pouco separado do outro. Por isso que é interessante sempre nos chiqueiros ter uma separação, para estar fazendo a separação desses animais, dos que estão sãos, né? Ele vai acabar passando essa doença para os outros. E na instante, logo após, a gente vai estar dando uma olhada nos outros animais também para ver qualquer sinal, pequeno sinal de contágio, para que a gente já possa estar fazendo esse tratamento. Porque se fosse feito esse tratamento um pouco antes, não estaria nesse estado avançado que o animal ele se encontra agora, né? Então é utilizado o iodo de novo. E ficar passando aqui, ó. E nas de baixo também. Pode usar também o algodão, mas ficar jogando assim também é bom. Então, pessoal, aqui depois de ter passado o iodo em todos os abscessos, em todos os ferimentos aqui, a gente agora vai soltar o animal, né? Deixar ele quietinho, ficar observando, né? A tendência é fazer as refeições dele diferentemente dos outros animais, em locais diferentes, porque ele é um transmissor, né? Em potencial. E agora vai dar uma olhada aí nos outros animais, porque eu creio que eles já vão estar alguns contaminados, não no mesmo grau, né? Mas já vão estar no início. E quanto mais no início for feito esse tratamento aí, mais fácil de erradicar a questão da boqueira no aprisco, né? Então agora a gente vai olhar nos outros. É interessante que todo o material, as cascas que foram tiradas aqui, eles são potenciais na questão de transmissão, porque o vírus se encontra aqui, né? Principalmente nas cascas, né, até no bisturi que a gente utilizou, esterilizar ou então jogar lâmina. E nesse sistema aqui a gente já pega com as próprias luvas também, porque as luvas entraram em contato. E nesse sistema aqui a gente já vai fazer a queima do material. Por que isso? Tem que fazer a queima. Porque se a gente deixar perto do chiqueiro, como é um vírus de alto contágio, mesmo ele estando aqui nesse formato, ele pode vir contaminar o animal. Então, qualquer forma de contágio, qualquer forma de contaminação que a gente tenha, ou nas mãos, por isso que não é interessante não colocar luvas, ou nas próprias luvas que a gente fez essa pequena cirurgia e esse pequeno tratamento, se a gente não descartar direito, volta para o rebanho novamente, tá bom? Em revisão aos outros animais do rebanho, a gente notou aqui com esse animal aqui, um pouco mais de um ano, né? Uma fêmea, que também está em estado de prenhez, que ela já detém aqui, ó, das verrugas, ó. A gente pode observar aqui, ó, verruga, verruga, tá vendo? Então ela já está contaminada, não é apenas um animal. E logo ele naquele estágio ali, né, que a gente já observou uma verruga bem grande já, é muito notório. A gente diz, mas eu não consigo ver se os outros animais já estão contaminados. Pessoal, quando está naquele estágio, pode-se ter com certeza que outros animais já estão contaminados também, que é o caso desse, como eu falei anteriormente. Não está no mesmo estágio que o anterior, mas já está com início, né? Então a gente vai fazer a imersão aqui, ó, no algodão. E vai estar passando nas verrugas. E aí essa daqui com certeza, ó, pelando. O animal ele nem repudia muito, porque ainda não tá na carne viva igual o outro, né?
Então não tá doendo tanto igual no outro. Então é passar. E logo que ficar, digamos que mole a casca, retirar a casca e ficar passando. E aí tem que passar de manhã e à tarde. E no mesmo sistema que o outro. Tem que fazer a separação do resto do rebanho. Porque ao invés de 2 animais vai passar para todos. E aí se não fizer o tratamento direito, né? E se não fizer o controle, a tendência é que passe para todos. Então tem que ter esse cuidado. E aí, diante disso, a gente tem como aprendizado. E a gente pode fazer até o tratamento e pode haver até a questão deles estarem tendo uma melhora, né? Só que se a gente não usar, principalmente da vacina, que existe a vacina, com o uso da vacina isso nem acontece, né? Só que é claro, a vacina, ela não é utilizada, não é para curar as verrugas. A vacina, ela é utilizada para os animais não terem. Então sempre se faz necessário a gente criar de atividades de profilaxia, né? De prevenção. Se tivesse dado a vacina, talvez os animais já não estavam cometidos, mas ainda é uma vacina que poucos agricultores têm conhecimento. Então é interessante a gente estar levando essa informação de que existe uma vacina sim, que previne a questão da boqueira, do equitima contagioso, e que sempre a gente deve estar utilizando dessa prática de observação, né? Porque às vezes são sintomas que a gente não observa logo que aparecem, se a gente não fizer essa revisão individual em cada animal, e quando a gente já vai observar, já está num estágio bem avançado. Então é um tratamento muito simples de olhar, de olhar as feridas, né? De olhar as verrugas. Está utilizando o iodo a 10% com glicerina, né? E antes de tudo isso, está fazendo a prevenção, né? Ofertar a vacina, olhar os animais, observar direitinho. E se os animais estiverem contaminados, está fazendo o uso do iodo com a glicerina 2 vezes ao dia durante 7 dias. Então é um tratamento muito simples, né? Que a gente pode desenvolver. Espero que vocês tenham aprendido e que devidas providências sejam tomadas, antes do tratamento, que vocês possam fazer a prevenção dos seus animais. Então, muito obrigada e até a próxima.